Boa noite, tudo bom, amiga? Como Tudo é que você ótimo. está? Aqui tá um friozinho, mas tá tudo massa. Tem uma Ah, galerinha que aqui tá faz aqui. calor, né? Pois é, Beijo para quem não sabe que está aí. A Yara está em Portugal e eu estou aqui no Brasil. Brasília. Então é 20 horas e 23 aqui, 23 e 12 já. E hoje a gente vai falar sobre um tema que às vezes é tão difícil as pessoas conseguirem manter ou aplicar na vida delas, principalmente na correria, né? Do dia a dia. E eu uso sempre você como uma grande referência para mim, amiga, porque, pô, você é mãe de dois filhos, você treina, você empreende, você estuda, é tanta coisa que você. Eu penso assim, nossa, eu sempre falo, minha amiga é uma super mulher, porque, pô, no dia a dia você usa várias coisas que te ajudam também, né? Organizar a sua rotina, que faz com que a sua vida se torne mais fácil. Então, compartilha um pouquinho aí, né? O que que é? Porque você é uma mulher muito disciplinada, acho que a disciplina, ela é um fator muito presente na sua vida, mas tem coisas que você faz no seu dia a dia que te ajuda a tornar a sua vida mais fácil. Então, mesmo tendo essa rotina super cheia, um monte de coisa para fazer, né? Que às vezes as pessoas usam desculpa de falar assim, eu não faço porque minha rotina é Não muito tenho corrida, tempo. porque eu não tenho tempo. E, na verdade, nós temos as mesmas 24 horas, né? Então, é como a gente utiliza esse tempo. Então, partilhe um pouquinho aí como que você organiza sua vida, sua rotina, seus dias. Primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite. A nossa frase é muito assim, né, Yara? A gente usa o que a gente tem. E o que a gente tem as mesmas 24 horas. E, antes de tudo, as pessoas costumam associar rotina a, ai, cansei da rotina, me canso da rotina. Elas associam rotina a algo ruim. E primeiro, a gente tem que desmistificar isso, porque a rotina não é algo ruim. Porque eu, pelo menos, vejo que quanto mais organizada, mais, quando for mais organizado a minha rotina, mais eu tenho produtividade nos meus dias, né? Uhum. Então, para mim, rotina é liberta, porque toda vez que eu consigo visualizar os meus afazeres diários, eu consigo saber onde eu posso descansar. A gente não fica atolado de tarefas. Então, a primeira coisa que eu uso, Yara, é a minha agenda. Parece simples, né? Mas a primeira coisa que começa a organizar, tirar da sua mente e colocar no teu papel é a nossa agenda. Não tem o que fazer, né? A agenda ela é o mais importante. Depois de usar a agenda de uma forma também, porque as pessoas, agenda, eu vou simplesmente escrever o que eu vou fazer lá. Além de listar tudo que eu tenho para fazer, até as coisas que são almoço, acordar, tem a hora de acordar, a hora também de se deitar, que parece que são coisas que, mas tem que anotar até a hora disso? Tem, porque se você, a partir do momento que você acorda, a hora que você vai dormir é o espaço de tempo que você tem para trabalhar, certo? Então eu tenho que colocar as minhas prioridades, as minhas urgências dentro desse dia. E tentar cumprir com maior é, a sua idade possível, né? Para um evento não atropelar o outro, para também eu que sou mãe, treinadora, nossa carteira de clientes são enormes, para conseguir fazer tudo bem feito, mas não dar conta de tudo, é fazer as nossas prioridades e urgências e assim ir ticando as tarefas. Eu acho que a agenda é o principal. A agenda, é o que eu faria. Que eu falaria, porque eu dou a primeira dica para o Fit Sem Neuro, quando eu Fit Sem Neuro, gente, tu tem uma agenda, você não tem uma agenda, tu confia na sua cabeça para fazer tudo que você precisa fazer. Verdade. Quem tá conectado aqui nessa live, digita aí, vocês têm agenda? Vocês usam agenda? Ou vocês usam bloco de notas do celular? É, compartilha aí se você usa agenda, escreve aí, eu uso, pra gente saber. Porque realmente é importante, né? Às vezes a gente, estava até falando com um amigo que a gente tem cerca de mais ou menos de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Então imagina, às vezes já vem pensamentos aleatórios, às vezes tem coisas que realmente são importantes e que são prioridades na nossa vida, mas você dá conta realmente de organizar tudo isso só no campo mental, né? Então a agenda é muito importante para a gente ter ali, escrever, né? Tirar do campo mental, colocar na matéria, para organizar, para planejar. Ó, a Ana disse que tem, a Maria Paula também disse que tem. A Ana Paula, ela também é aluna minha do Fit Sem Neuro. Não, então Amiga, já continua só trocando ideia. Eu te peço um minutinho que eu tô com tá, uma criança pequena. tá É bem. um minutinho.
Segue. Então assim, gente, na real, é muito importante mesmo a agenda, porque aí você não fica perdido, né? Você consegue realmente ter um planejamento, consegue organizar, você consegue trazer ordem para a vida, porque às vezes a vida já é um pouco caótica, a gente já tem muitas atribuições. Então, você consegue definir prioridades. Então, a primeira forma, assim, de você conseguir alinhar e trazer realmente mais clareza para os teus dias é falar, beleza, o que que é importante para esse mês, né? Agora, a gente está no início do mês. Daqui até o fim do mês, o que que é importante, o que que é prioridade, o que que eu tenho que cumprir, seja organizar. E quando a gente fala organizar, essa palavra organização, organize sua casa. E essa casa, às vezes, é a sua vida mesmo, a sua vida, sabe, pessoal, que está muito ali nas ideias, no campo das ideias, aí tá muita poluição mental. Às vezes é organizar a sua casa mesmo, porque às vezes as suas gavetas, as suas coisas estão totalmente desorganizadas. Eu, pelo menos, me sinto assim, tá? Mas quando o meu quarto, as minhas coisas estão desorganizadas, se eu vejo que minha vida tá uma bagunça, eu falo, opa, peraí, deixa eu organizar tudo aqui. E parece que quando você organiza uma gaveta, a sua vida já dá Sim. uma olhada. Não sei, eu sinto muito. Acordar e arrumar a cama, né, Yara? São É, detalhes básicos. O que acontece? A nossa mente, ela não consegue trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. E o que mais nos retém são várias abas abertas, várias abas inacabadas. Porque não é algo que você está pensando e está solucionando, é algo que você está acumulando. Aí você pensa, eu tenho e-mail não respondido, eu tenho um boleto não pago, eu tenho projetos incompletos, eu tenho conversas inacabadas. Tudo isso faz o quê? Uma ocupação de um espaço mental na tua mente. Aí você não tem clareza de pensamentos, e aí você fica igual cachorrinho, rodando no rabo. É um monte de coisa para fazer, mas você está sem direção. Então, primeira coisa é obter clareza mental. E como a gente faz isso? A gente tira do abstrato, que são nossos pensamentos, nossas ideias, e a gente coloca no plano físico, que é a agenda, concreto. Até porque quando você for solucionar ou resolver aquilo no dia, tem sensação melhor do que tu olhar a tua agenda e tá tudo riscadinho que você fez, e aí a sua mente automaticamente ela encaixa todas as gavetas. Por quê? A nossa cérebro ele é preguiçoso, gente. Tudo que foi envolver algo que ele sinta que vai ser difícil de fazer, a gente entra na procrastinação. uhum. E Né? a atriz respondeu aqui, ela falou assim, é muito mais fácil, né, pra gente conseguir se alinhar no dia a dia, inclusive a nossa mente, ela dá até uma respirada. E é verdade, hein? Quando você começa a ver que você tá num ambiente totalmente desorganizado, isso vai refletir no seu campo emocional, no seu campo psicológico. Você pode ter certeza. Se você tá num lugar onde tá tudo uma zona, tem muita informação, tá tudo fora de lugar, é bem provável que também a sua vida pessoal. Agora, uma coisa que, pra mim, tá, a nível de organização, de planejamento e de execução, Uhum. rituais. Eu tenho rituais que me ajudam no meu dia a dia tornar a minha vida mais prática. E praticar todos os dias, tirar um tempo determinado, né, para aquilo. Eu lembro que foi mais ou menos uns 5 anos atrás, eu li um livro chamado O Milagre da Manhã, que ele falava sobre esses rituais de você ter aquele momento onde você faz visualização, oração, meditação, onde você intenciona coisas para o seu dia, onde você tira um momento para praticar atividade física. E desde então, eu falei, opa, peraí, deixa eu começar a inserir essas coisas aqui nos meus rituais, né? Então, a minha manhã, ela funciona bem, porque eu tenho que realmente acordar, dormir o quanto for necessário para você descansar o corpo e tudo, mas naquele momento antes de pular da cama, desesperadamente, ansiosa, pensando, nossa, eu tenho mil coisas para fazer, eu vou chegar É um atrasada. roteiro, Eu me tá? organizo antes, ou seja, eu pego um planejamento antes para que eu possa ter aquele momento inicial, eu estar comigo, eu tirar um momento para minha leitura, Conectada com isso, né, para eu amiga? meditar, para eu realmente acordar tranquila e não começar já o dia numa correria muito louca, sabe? Então, isso me ajuda bastante. Então, qual que é o ritual matinal que você faz hoje que poderia te ajudar a ter uma vida mais funcional, uma vida mais produtiva, uma vida mais organizada, né? Então, para mim, é realmente leitura, é meditar e praticar atividade física tem que ser no período da manhã, né? As primeiras horas, assim, me Isso. ajuda, né? Então, e os seus rituais, tá? O que você faz aí a nível de... Exatamente, a gente é da mesma escola, né, amiga? Que a gente fala, a mesma escola Fit Sem Neuro de ser. A gente bate tanto na tecla a primeira hora da manhã, o seu momento de estar silencioso com você. O que acontece? Vamos falar agora também de forma fisiológica. Assim que você acorda, você está com a cabeça limpa. Você está com o estômago, os alimentos estão todos processados, como se tivesse um jejum, que você digeriu tudo que você comeu à noite. Você acorda leve, você acorda até com a barriga mais murcha, você acorda com o seu cérebro mais claro, com suas ideias mais claras. Então, naquele primeiro momento, é o seu melhor momento para você estar se conectando tanto com você, para estar visualizando, né? E tipo, visualizar e atrair
Assim, se você pensa que você vai ter uma manhã maravilhosa, seus atos já estão, você já está com bom humor, você já começa a trabalhar em prol de uma manhã maravilhosa. Uhum. E outra coisa que eu faço que me ajuda muito é o yoga. Porque o yoga ele faz totalmente esse processo de respiração, né? E de essa conexão com a gente, estar no momento presente para poder começar o dia, né? Atenção plena, né? E você falando do yoga, Thames, tipo assim, no início da pandemia, eu já praticava musculação, e aí eu falei assim, ah, sabe, eu vou fazer umas aulas de yoga. Eu comecei a fazer yoga. E é tão interessante o quanto às vezes você pensa, ai, eu não gosto de praticar atividade física, mas esse movimento do corpo, o yoga traz muito isso, né? O retorno para casa, o retorno para dentro de você, para você focar na sua respiração, para você focar no momento presente, você trabalhar equilíbrio, mobilidade. Inclusive, a nossa professora de yoga não pôde estar aqui hoje porque ela teve que ir para a faculdade. Próxima terça ela tá aqui, né? E, nossa, Yara, outra coisa que a gente bate na tecla no Fit Sem Neura. Gente, o assunto do século, e você sente, todos nós sentimos, por mais que a gente seja organizada, equilibrada, e a gente mantenha esse estilo Fit Sem Neura de ser, ansiedade. A ansiedade, ela está, não tem como. Quem tá, a geração que era de outra geração, está vivendo esse século. Quem está nascendo agora, a gente está num mundo muito acelerado. E aí a pessoa vem para mim, ah, é porque eu não gosto de rotina. Mas é a pessoa que não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não respeita o relógio biológico dela, dorme na hora que era para estar comendo, acorda na hora que era para estar dormindo, trabalha na hora que era para estar se exercitando. O seu relógio biológico ele fica louco. Existe uma cronobiologia, existe os nossos hormônios, ele tem uma funcionalidade dentro da gente e ele funciona de acordo com a claridade. Assim que o sol nasce, ele começa a regular, preparar os hormônios. Aí você vai ter a fome ao meio-dia. A produção de melatonina, que são às 6 da tarde, ela começa a acontecer para que você durma bem, não fica acordando, não tem insônia. E aí você traz o exercício físico ali para o horário que você conseguir encaixar, de preferência no início da manhã. Você está ativando e trabalhando com as ferramentas, trabalhando ao seu favor. É como se no mundo de hoje a gente tivesse tudo para trabalhar contra o nosso sistema fisiológico. E a gente bate na tecla, a gente vai contra o nosso sistema fisiológico. E aí você fala, caramba, tem gente que acorda meio-dia, dorme 5 horas da manhã, né? Tem vários processos assim, e a pessoa fala, não sabe por que está engordando, não sabe por que está irritado. Por quê? Porque você está trabalhando contra o teu relógio biológico. Você está trabalhando contra a lei natural da natureza. É a natureza. As plantas, elas abrem quando o sol, quando tem a luz. Nosso corpo produz os hormônios certos. Então, toda vez que você... Antes de você querer procurar soluções milagrosas, comprar cursos milagrosos, pensa no básico. Pensa a hora que você mude seus horários, mude sua vida. Pense, qual é a hora que eu acordo? Será que eu, se eu conseguir acordar mais cedo, eu não vou tomar um café mais tranquilo, eu vou tomar um banho relaxante, eu não vou para o meu trabalho atrasado, me estressando no trânsito porque eu estou atrasada. Então, eu acho, tipo, além do sistema dessa geração, do mundo estar muito acelerado, a gente não contribui para manter isso equilibrado. E a gente tem tudo na palma da nossa mão. A maior parte amiga, isso é comprovado em estudo. O sobrepeso, com certeza, ele está ligado a um consumo maior de caloria, mas o consumo maior de caloria está ligado aos hábitos errados. Se você come ao meio-dia, uma boa refeição, provavelmente você vai ter fome só às 3 da tarde. Só que se você janta às 10 da noite, você vai dormir processando aquele alimento. Então, tá tudo tipo trocado. A gente trabalhar com o básico que a gente tem já mudaria muita coisa. Você acordando mais cedo, você se alimentando nos horários certos, já começaria a mudar muitas coisas. É o que a Stephanie acabou de falar aí. É tão simples que muitas pessoas não conseguem fazer. O básico funciona. Falou tudo. A gente teca na tecla do básico. É dormir cedo, é acordar um pouco mais cedo, é comer arroz, feijão, é comer comida de verdade. Só que as pessoas não, elas querem procurar soluções milagrosas para a simplicidade de o quê? Acompanhar o fluxo natural do nosso corpo, respeitar a nossa fisiologia. Eu uso o caso de ansiedade, por exemplo, eu tenho uns pacientes que trazem muito essa questão, só que você vai ver a pessoa antes de dormir, ela fica 2 horas ali descendo o feed. Ela toma café o dia inteiro, então ela fala assim, eu tenho ansiedade. Mas ela tá o tempo todo ali na rede social vendo várias coisas e se comparando com outros corpos ou com outra vida, querendo algo, ou seja, gente, a definição realmente de infelicidade é quando você tá o tempo todo querendo algo, aquilo que não é o seu real agora, no momento presente. Porque você está no momento presente, é você estar em paz, é você lidar com aquilo que é real, com aquilo que você pode fazer diante daquilo que você tem aqui no momento presente, daquilo que está no seu alcance. Então, é o O seu básico. controle, minha amiga. O que você tem controle. O que você tem controle, Yara?
Você tem controle da hora que você acorda, você tem controle dos alimentos que você coloca na tua geladeira, você tem controle do exercício que você vai fazer ao longo do seu dia. Mas você não tem controle, tipo assim, das pessoas que convivem com você, que moram com você não tem controle, tipo assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem nas nossas mãos, né? A gente vai ficar, tipo, se preocupando com o que a gente não tem controle, mas e o que você tem controle? Você faz? A sua parte por você, você faz? Ou você se entope de comida industrializada, ou você, toda vez que tem oportunidade, você não se exercita, e fica reclamando que a vida é difícil. Ai, porque a lua tá em Áries, né? Realmente, eu tô me sentindo muito mal porque a lua tá em Áries. Não. Fuma, pode, o dia inteiro, Na 4 verdade, horas uma por luta. noite, É uma bebe de luta. quinta a domingo, mas é porque o sol tá em Áries. Realmente, eu estou me sentindo muito mal. É uma luta interna, né? Eu acho que a gente tá o tempo todo, assim, tem uma vozinha interna que às vezes faz com que a gente procrastine, ou a gente tome decisões que sejam simples e fáceis para facilitar a nossa vida a longo prazo. E a gente está o tempo todo lutando, assim, contra os nossos vícios e tentando trabalhar as nossas virtudes. A gente está ao mesmo tempo buscando a nossa necessidade de realização, mas ao mesmo tempo tem uma resistência, porque a gente se auto-sabota. Então, essa batalha interna é uma luta mesmo entre a gente, tipo assim, os desejos momentâneos que a gente tem vários, né? Se a gente fosse fazer só o que a gente quer momentaneamente, e uma visão do que a gente quer também a longo prazo. Então, E seja a na forma. vida... Pode falar. Desculpa, amiga, pode continuar, pode continuar. Seja na forma como a gente quer planejar a nossa vida, ao ponto de, tipo, eu observo minha vida hoje, faço uma autoanálise e vejo que ela tá um caos, ela tá realmente bagunçada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu não sei lidar muito bem com as minhas finanças, eu tô muito mal, eu observo a minha vida e vejo nas esferas que elas estão desorganizadas, mas também, eu tô tentando, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas diárias, fazer pequenas atitudes e hábitos que me levem em prol do que eu gostaria de me A ser mais tornar. produtivo. Porque aí, Então, ser isso é como você se sente, eu concordo plenamente, amiga. Aí a pessoa está se sentindo muito mal, né? Porque ela está com a fisiologia dela toda desregulada. Como uma pessoa que está se sentindo mal, se sente capaz de, de ter ação perante as atividades que ela tem de fazer. Eu vou ler só um parágrafo aqui para vocês pegarem aqui. Procrastinação. A gente ouve muito falar do que é procrastinação, mas você sabe exatamente o que é a procrastinação? Simplificando, procrastinação é saber que há uma tarefa que deveria realizar, mas você se encontra incapaz de fazer. Isso não é algo para se envergonhar, já que a procrastinação ela é um fenômeno que acontece, né, com todos nós. Todos nós passamos por momentos de procrastinação. Já que a procrastinação, esse fenômeno é vivenciado por todos nós, até as pessoas mais bem-sucedidas, a gente procrastina. Só que aqui o objetivo não é a gente erradicar a procrastinação, porque isso é impossível. Mas a gente tem que domesticar a procrastinação. E, tipo, e ver ela de outra maneira, ver como ela é um sinal do seu cérebro em que você precisa se ajustar para conseguir se sentir capaz. Porque geralmente a gente procrastina quando a gente inconscientemente está se sentindo incapaz, quando a gente está com medo de encarar determinadas tarefas, porque está mais ligado com a nossa autoconfiança do que com a tarefa em si. Porque a partir do momento que você está confiante de si, que você se sente preparado, que você acorda todos os dias e faz a manutenção do seu sistema para dar conta dos seus processos diários, que é o que a gente fala muito nas metas e nos objetivos, isso que a gente faz, gente, de acordar cedo, de meditar, de treinar, é como se fosse uma manutenção desse sistema. Nós somos um sistema que a gente... Esse é o sistema que você vive. Você acorda e você vive e dorme e acorda com você. Você faz a manutenção desse sistema para o quê? Para você fazer melhorias contínuas na sua vida. Se você está mal com você não se sente capaz, sua autoestima está baixa, você não é uma pessoa que produz, porque você está se sentindo mal. E aí você vai se afastando do trabalho, você vai ficando, tipo assim, mais distante. Quando você está com a autoestima elevada, que sua autoconfiança tá, é como se tivesse mais coragem de ter atitude. Você tem mais coragem de realizar, porque você confia em si ao ponto de fazer, pô, não vou procrastinar essa tarefa, é melhor acabá-la. Mas eu acho que está muito ligado, amiga, com a nossa autoconfiança na autoestima. Porque quanto menor a autoestima, a confiança mais abalada, menos a sua capacidade de ser uma pessoa realizadora. Você torna uma pessoa muito mais reclamona e sonhadora e fica estagnado, né? Afastados. E o Atila tá falando umas coisas bem legais aqui, só que tá subindo, depois se você conseguir puxar aqui para dar uma eu lida, tô ele tá dando uma primeiro observação bem maneira.
Primeiro ele tinha falado que concorda, né, com o que a gente está falando, que ele já tem 48 anos, mas ele tem o mesmo peso de 30, ou seja, é bem capaz que o estilo de vida dele, as escolhas que ele faz diariamente, leve ele a chegar, né, numa idade mais avançada e tudo, Essa manutenção, um sistema apto à melhoria contínua. Um com cara com certeza. 48 anos, que tem um físico de 30, que consegue fazer suas atividades, é uma pessoa disposta, dorme e acorda bem, tá aí, tipo, muito mais novo que pessoas de 15 que não tem essa manutenção desse sistema, que não tem uma rotina. Gente, a nossa meta aqui, como seres humanos, é se tornar. Quando a gente fala que é acima da média, não é que a gente tem uma soberba de falar, ai, eu sou acima da média. Mas toda vez que você dorme bem, treina, se organiza, arruma a sua rotina, você é acima da média, você já é um ser humano acima da média. Porque a média tá todo mundo, tipo, com depressão, tá todo mundo acima do peso. Então, tipo, tá todo mundo abaixo, tipo, do que a gente espera. A gente tem tudo que a É gente porque precisa dentro da gente. a palavra mediocridade, ela vem, né, de você estar abaixo da média, então você é uma pessoa medíocre. Uhum. E eu acho que é muito fácil, Tamis, a gente às vezes sempre tentar justificar a nossa não ação do eu não faço isso por causa disso. Ah, eu não consigo agora. Então a gente está sempre justificando com alguma coisa aquilo que a gente não faz. E é óbvio que dentro da decisão que a gente toma, né, o poder da decisão que a gente sempre traz muito aqui no Fit Sem Neura, vai exigir da gente um esforço mental e uma vontade, porque você às vezes vai ter que se esforçar um pouco, Desconforto, né, Yara? o desconforto, porque é óbvio que na sociedade atual onde a gente vive, a gente quer as coisas mais rápidas, práticas, gostosas e prazerosas. A gente quer o retorno imediato, a gente quer as coisas momentâneas, a gente quer aquilo que libera dopamina de uma forma mais rápida. Vai me dizer que, tipo, você tem que se esforçar de sair da sua cama no quentinho, ou você falar assim, eu vou acordar um pouco mais cedo para me exercitar, nem que seja 30 minutos. Gente, é comprovado cientificamente que você não precisa fazer coisas extraordinárias, de que 15 minutos a 20 você já começa a sentir sensação de bem-estar no corpo. Então é bem assim, ah, eu tô ansiosa, ah, eu tô insatisfeito com o meu corpo, ah, mas eu tô sempre reclamando, mas eu nunca faço nada para mudar. Então, assim, é óbvio que todos os dias vai existir uma resistência dentro de você. E tem uma vozinha interna. E você tem que aprender a dominar esse diálogo interno, igual o Átila até falou. Que a filosofia estoica diz exatamente isso, que nós não devemos nos importar com o que não temos controle, e sim trabalhar naquilo que podemos controlar, que é a nossa força de vontade, que é a nossa atitude diante dos desafios da vida, que é a forma como a gente consegue encarar os nossos problemas reais e fala como eu decido mudar, como eu decido ser agente transformador dentro dessa minha própria realidade. Porque se eu não tenho controle sobre a minha vida, eu vou realmente, tipo o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que ela pode levar para qualquer lugar. Ela pode levar para algum lugar que você fala assim, nossa, cheguei aqui, não Sim. sei o que. E levando pelo lado bem instintivo, o nosso cérebro, qual é a reação do nosso cérebro instintivo? Ele é proteção e é como sobrevivência e reprodução. E aí você procrastina por quê? Porque seu cérebro, como ele precisa gastar menos energia, eu tô falando do nosso cérebro instintivo, ele precisa gastar menos energia, ele fala assim, caramba, eu tenho que me proteger, isso vai me gastar muita energia, eu não vou resolver isso, eu não vou fazer isso. É como se a procrastinação fosse uma proteção, uma defesa da sua mente para a sua sobrevivência. Só que, pô, a gente não vive mais como os nossos ancestrais. E aí, o que que nos diferencia dos mamíferos? Nosso neocórtex, a nossa capacidade de raciocinar. Quer dizer que nós não somos levados pelos nossos instintos. Então, quanto mais a sua mente for clara, e você não é um mamífero que você simplesmente luta para reproduzir, comer e sobreviver. A gente tem controle. E é nesse trabalho mental que vive a chave. Porque senão a gente vai ver todo mundo como animal. Qual é a nossa diferença? Raciocinar. Se você raciocina, você pode começar a controlar e vigiar a sua mente, né? E por isso que quando a gente fala que a disciplina é fazer fazer o que tem que ser feito mesmo quando a gente não quer, é aí que entra a nossa capacidade como seres humanos racionais. Que a gente fala, você não vai fazer só o que você quer, porque você tem o poder de escolha, tá ligado? Escolha. E isso tá tudo. É o que diferencia, gente. Nós somos mamíferos. Ah, eu poderia simplesmente agir de forma super instintiva, mas aí eu lembro que eu penso, eu posso simplesmente colocar a culpa. Ah, tô com preguiça e não me esforçar nenhuma gota para ter uma mente mais saudável para ir causar transformações na minha vida. Ou você domina a sua mente ou você é dominado por ela.
Isso Ou aí é uma frase que você leva pra vida, pô. Ou acontece você é escravo da tua própria mente. Isso acontece comigo muito nítido, porque, por exemplo, tem dias que eu treino, e é óbvio que você que passa o meu treino, né? Maravilhoso. Todo dia eu treino músculos diferentes. Então, tem um dia que eu treinei mais intenso e que no outro dia eu tô sentindo assim, toda dolorida. Eu penso, eu não vou não. Hoje eu não vou não. Aí a minha vozinha dentro da minha cabeça é mesmo, vamos ficar aqui mais um pouquinho. Você já treinou superiores na terça-feira, não vamos. Aí eu falo, cala a boca, vamos sim. Vamos sim. Então, coisas que me ajudam realmente a tornar o meu dia mais prático. Planejar o dia anterior, eu já tenho que visualizar o que vai acontecer no outro dia. Porque se eu acordo e fico sentada ali na cama vendo, pensando, o que eu vou fazer hoje? Quando esse dia já está planejado, a minha roupa de treinar já está separada, isso já facilita o processo, né? Porque, querendo ou não, se você só deixar as coisas acontecerem, você vai acordar, vai ficar olhando pro tempo. Se eu entro na rede social logo de manhã, assim que eu acordo, é bem provável que eu vai encher minha mente de informação e eu fique ali procrastinando. Quando você vê, passou a hora, eu já tô atrasado para ir trabalhar ou para fazer tal coisa, mas perde muito tempo, né, na rede social. Então, treinar a nossa mente, treinar a habilidade de realmente calar essa vozinha interna que está sempre dizendo para você, você não vai conseguir, você não é capaz, você não é bom o suficiente, não, é muito difícil, não. Realmente quando você começa a falar o inverso, você começa a comandar ela. Ela não te dá mais comando, você começa realmente a praticar até o ponto de você atingir mais foco, disciplina, concentração. E o que a gente sempre fala aqui, Hum, é importante você ter a disciplina do que a motivação. Porque motivação tem dia que você não vai acordar motivado, você não vai acordar inspirado, você não vai acordar com vontade, mas quando você tem disciplina, você vai fazer o que precisa ser feito perfeito. Independente das circunstâncias, sabe? e com certeza. E assim, e a procrastinação, ela é uma defesa do cérebro. Se você fosse um mamífero e que fosse refém do teu instinto, a partir do momento que você não é, ele é uma defesa obsoleta. Ela não tem mais necessidade. A procrastinação veta você de alcançar o seu verdadeiro potencial, porque é uma desculpa é uma desculpa para si, para se manter no casulo, para não ter coragem de fazer as coisas. Vamos fazer uma ação, pega aí, você que está escutando a nossa live, separa uma tarefa que está incompleta e ela cutuca, quando tu deita teu travesseiro na cama, essa tarefa vem aqui e você fala assim, caramba, eu preciso fazer isso, mas você foge da responsabilidade de executar. Põe uma meta, amanhã você senta e fala assim, eu vou resolver isso, e você só vai se levantar quando você resolver isso. E aí você está mostrando para você mesmo e para o seu cérebro a sua capacidade de resolução e de, sem medo, né? Coragem para viver, a gente precisa ter coragem para resolver as coisas. Isso começa nos pequenos detalhes da nossa vida, sabe? Uhum. Com certeza. A Stephanie falou assim: deixar o que é bom fácil, o que é ruim, né, mais difícil. Isso facilita bastante, porque, querendo ou não, aí você fala assim: eu tô querendo começar a me alimentar melhor. Mas você abre a sua despensa, tá cheio de coisas que não favorecem, não é nada nutritivo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e deixar mais frutas visíveis. Você quer beber mais água? Você vai deixar a sua garrafa de água perto de você e sempre andar com essa garrafa de água. Você vai ter mais perto de você aquilo que você quer do que aquilo que você está querendo evitar. Porque se tiver de fácil acesso, a mente procrastinadora, quando você chegar, tô cansado. Não vou Eu fazer tenho nada uma para super comer, não. Vou sensação. comer um pacote de biscoito recheado e tá bacana. E, tipo, o problema não é o pacote de biscoito recheado. O problema é que todas as vezes, quando você ativa esse gatilho como uma recompensa imediata, é bem provável que quando você esteja cansado novamente, ou você se sinta frustrado com alguma situação, você use esse sistema de recompensa porque você vai criar um hábito. Né? O hábito, aquilo que a gente faz repetidas vezes, vai se tornando um hábito. E aquilo que você vai fazendo repetidas vezes vai se tornando parte mais intrínseca da sua Se torna personalidade. o seu estado de ser, né, Yara? Chega a fazer você faz a sua identidade do seu estado de ser. Então vamos falar de uma coisa bem legal. A gente ouve muito por aí que é preciso ter metas, né? Concordo e discordo. Metas, elas são necessárias, só que as pessoas elas têm mania de colocar uma meta lá longe que elas nem se sentem capazes de atingir. Vamos falar, quando a gente fala de rituais para melhorar o seu sistema, para melhorar a sua vida, vamos tratar então de cada um de nós como um sistema, né? Somos um sistema. E vamos fazer melhorias nesse sistema, e não nas metas. Se você for ter metas, você vai ter metas assim. Se você quer melhorar como, eu quero ser uma pessoa que quer ter mais saúde. Aí você vai colocar, o que eu vou fazer para ter mais saúde? Eu vou frequentar a academia 3 vezes na semana, eu vou organizar minhas marmitas toda sexta-feira, eu vou trocar o carro pela a caminhada, e aí você colocou metas,
que são metas plausíveis, metas fáceis de ser alcançada. Porque a pessoa fala assim, quero ser mais saudável. Tá, que essa meta ela é muito ampla. Porém, antes da gente ter metas para alcançar, para você alcançar suas metas, você precisa mexer aonde? No sistema. Porque quero perder peso. Perder peso é um resultado, certo? Aí são metas baseadas em resultado. Quando você deseja ser uma pessoa de hábitos saudáveis, você está mexendo nos processos, certo? E aí, o que que nosso objetivo é? É tornar o nosso sistema apto a executar processos e alcançar resultados. Então, é sempre para onde, galera? É sempre para dentro. Não importa qual for a sua meta extra, se você não cuidar do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, você não consegue bater as metas. Porque meta focada em resultado, quando chegar lá, o que vai acontecer? Se o seu sistema não estiver preparado a se manter numa melhoria contínua, você perde 20 quilos e ganha 30. Ou você vai perder 20 quilos e o processo é mais importante do que perder os 20 quilos. Porque não é onde você vai chegar, é quem você se torna até chegar lá. Porque quando chega lá, o seu sistema, que é você, eles têm que estar apto, ele é um antídoto. Ele se mantém em melhorias contínuas. Então, você perdeu 20, aí você vai começar sei lá, tu quer perder mais 10. Então, é sobre melhorar o sistema, que ele é o antídoto para se manter processos e colher resultados. Com certeza, porque às vezes não é só chegar no topo da montanha, mas a caminhada, né? É o percurso. Não é só sobre ter a barriga chapada, mas é sobre o processo. Não, ela é só um resultado de todos os seus bons hábitos, né? Então, uma frase que eu escrevi essa semana num post que eu fiz do Fit Senior, eu gostei muito dela, e que é assim, um pedacinho, né? Uma mentalidade focada no sistema oferece um antídoto. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, você não precisa mais esperar para se sentir feliz, porque já é parte de você, é seu estilo de vida. E assim, você fica feliz a todo momento, enquanto o seu sistema está em execução, que é quando você está vivendo, quando dia após dia você cuida de você, você se melhora e você está apto a viver seus processos. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. O propósito de se construir um sistema é continuar jogando. Pega essa frase, galera. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. Só que a vida não é sobre ganhar o jogo, é sobre viver. E viver é continuar jogando. Então a gente faz uma manutenção do nosso sistema. Não se trata de uma única realização que a gente está falando aqui, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. Por fim, o seu compromisso com seus processos que determina o seu progresso. Perfeito. É isso, é a prática, né? E essa prática é para uma vida inteira, né? Ela não é só sobre um momento, mas é sobre aquilo que você escolhe. Engraçado que toda escolha, ela também exige de você uma renúncia, né? Então, todas as vezes que você escolhe ser uma pessoa melhor, ou melhorar algum hábito, ou ter mais disciplina, ou aprender sobre finanças, ou melhorar a sua autoestima, você vai ter que abdicar a deixar o seu antigo eu, o seu velho eu, aquilo que a sua identidade está apegada, aquilo que o seu falso self, né, a sua falsa percepção de você está apegada e construir uma nova identidade. Você pode sim lapidar, você pode sim melhorar, você pode sim sempre se abrir espaço para o novo, para aprender algo novo, para melhorar e se desenvolver como pessoa. E o melhor disso é que quando você vai realmente perseverando com foco, persistência, disciplina, você vai mantendo esse ritmo, você cada dia mais vai se apropriando disso. Então você só não quer, igual a Thames falou, o resultado. Você se torna aquilo, né? Você se torna o agente de transformação, o agente transformador, o proativo, se torna protagonista da sua história de vida e realmente você começa a vencer e superar a sua própria batalha interna, que é essa batalha que a gente enfrenta entre os nossos vícios e realmente lapidar as nossas virtudes, aquilo que a gente E por isso que é muito difícil, né, Yara, a gente mudar os hábitos, porque os hábitos, tanto os bons quanto os ruins, é uma mesma construção, sabe? E quando a gente quer mudar um hábito, quando são hábitos que vão fazer um grande impacto nesse sistema que a gente está falando, é o mais difícil, porque uma pessoa que tem um estilo de vida totalmente tóxico, que eu tô falando, é de se alimentar mal, tá sobrepeso, não tem disposição, não consegue dormir, acorda tarde, não tem ânimo para nada, é muito difícil de um dia pro outro ela simplesmente querer ser a pessoa dos hábitos mais saudáveis. Então a gente escolhe um hábito por vez e foca nele e melhora ele. Porque acontece,
Toda vez que você quer fazer uma construção de novos hábitos, que você quer fazer uma construção e você quer reformular esse seu sistema, você você tem que agir como uma pessoa que já é a pessoa transformada. Essa frase que a gente ouve muito, ouve desde muito novo, quando a gente não entendia que você precisa ser para ter, é uma das frases mais reais que acontece. Dei um exemplo também num Reels que eu fiz essa semana falando o seguinte: a diferença da pessoa que ela resolveu parar de fumar. E aí, uma pessoa oferece cigarro pra ela e ela fala assim: quer fumar? Não, eu não tô fumando hoje, não. Não tô fumando. Eu não tô fumando. Da pessoa que parou, que tá tentando parar de fumar, mas a pessoa oferece cigarro pra ela, ela fala assim: você quer um cigarro? Não, eu não fumo. Uma pessoa tá agindo já como uma pessoa que não fuma, a outra como uma pessoa que está tentando. Quem tenta, fracassa. Quem é, é. Quem é, é. Uma hora desbloqueia de uma vez. Então, é ser para ter. Se você quer ser uma pessoa que tem que tem uma saúde ótima, seja a pessoa que tem uma saúde ótima. Tenha hábito de pessoas que têm a saúde ótima. E vai escolhendo um hábito por vez, vai incorporando um por vez. Com certeza. E a nossa mente, ela é sugestiva, né? Tudo aquilo que a gente fala para ela é bem provável dela aceitar. Principalmente se pode ver até tanto crianças ou adultos mesmo. Se, por exemplo, você tá querendo usar uma justificativa para não fazer, é bem provável você falar assim: ah, hoje eu não vou fazer porque eu tô um pouco doente, tô me sentindo mal. E é bem provável que você se sinta mal mesmo porque você quer validar a sua não ação daquilo que você está fazendo. Mas construir esses novos hábitos, Tamis, desses novos hábitos que a gente quer implementar na nossa vida, é mesmo disciplina. Eu lembro, eu falei isso com você já muitas vezes, que eu não era disciplinada, eu não tinha essa força de vontade, essa motivação para ser uma pessoa disciplinada. E quando eu comecei que eu comecei a sentir a sensação de bem-estar, eu comemorava as pequenas vitórias, que para mim era importante. Mesmo no dia que eu não conseguia estar muito lá, eu ia, e quando eu terminava o treino, eu falava: é tão bom cuidar de você, corpo, é tão bom estar aqui. Eu falava isso, parecia que eu ia aceitar. Comando mental, né? Igual a É, Atila estava comando falando, são mental. comandos mentais. Então, de Uhum. certa forma, a gente vai aceitando. A nossa mente, ela é muito poderosa. E o que a gente fala aqui no Fit Sem Neura sobre essa alimentação, né? A gente sempre fala que não é só do que você come a nível de alimento, mas do que você O que você ouve, do que consegue. você vê, do que Você você lê. fala, do que você afirma sobre a sua vida, das conversas que você tem com as pessoas. Então, tudo isso vai estar influenciando no seu campo mental, no seu campo espiritual, no seu nível físico, porque vai mudar, E moldar vale ressaltar, né, a Yara, forma que a como. nossa mente, ela não entende o que que é realidade e o que que não é. Então, tudo que você comandar, ela acredita. É como se ela, não sei o que que é imaginação, o que que é mentira. Tanto é que se você... eu também já dei um exemplo disso num post, porque isso é tudo da forma da neurociência. Quando você está aqui parado, aí você começa a ter fantasias sexuais. O seu corpo envia comandos, tem os neurotransmissores, os hormônios e tudo, e seu corpo se prepara para o ato, com um simples pensamento de uma fantasia sexual. Toda vez que você implementa um pensamento, você vai liberar um sinal eletroquímico em resposta ao teu pensamento, o teu corpo vai agir conforme ele está se pensando, conforme ele está pensando. E aí as suas ações vai ser conforme você pensou, você sentiu, você agiu. Então, comando mental, ele é real. Você comanda, a forma que você pensa é a forma que você vai começar a se sentir, e a partir do sentimento você toma suas ações, suas atitudes. Então, ou você vai ficar dando comandos de que você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa saudável, e comece a acreditar nisso, a sentir-se merecedor disso. A partir daí, as suas ações não tem como ser diferentes. Se você se olha no espelho e fala todo dia: porra, Tamis, tu é foda, garota, tu é mó malhadora, tu é cabulosa, eu vou agir de forma incoerente com o que eu olho pra mim e eu me dou aquele comando, entende? É, tipo é como se fosse uma fé aplicada. A fé é acreditar nas coisas que não são como já se fossem. Você aplica essa fé em você, aplica essa fé nos comandos que você faz pra ti. É você acreditar em você sem olhar pra trás. É você acreditar na sua capacidade de ser o melhor que você pode ser, sem se comparar com ninguém. É sempre eu comigo mesmo. Então é uma fé aplicada. É fé, é acreditar nas coisas que não são como já se fossem. Tudo que a gente duvida não é mais fé. Toda vez que tem um viés da dúvida, não é fé. A fé ela foi para ser mergulhada, não testada. Eu falo muito isso, né, Yara? Não foi para ser testada. A partir do momento que tu testa algo, existe dúvida, então não é fé. E a fé na gente é o que move a nossa capacidade de execução, tá ligado?
Então, fé aplicada é acredite em você, se coloca pra cima, porque só você pode fazer isso por você. Só você dorme e acorda com você. Só você pode construir, fazer a manutenção do teu sistema para ser um antídoto dos processos da tua vida. Com certeza. E você trazendo esse tema, eu até partilhei isso com você de um estudo científico que teve a nível desse processo mental e o quanto é poderoso a forma como a gente pensa sobre os acontecimentos da nossa vida, né? Existiam várias camareiras de um hotel muito grande, onde elas trabalhavam muito e como trabalham em hotel, elas realmente estavam o tempo todo se movimentando, subindo escada, descendo escada, faziam isso, faziam aquilo. E o que os cientistas fizeram? Pegaram dois grupos, separaram um grupo, onde perguntaram para todas elas bem assim, vocês praticam atividade física? Vocês praticam algum tipo de exercício físico? Elas disseram, não, a gente não tem tempo, a gente trabalha muito e a gente não pratica. E aí eles dividiram em dois grupos. Para o grupo A, eles falaram para elas que realmente todos os movimentos que ela fazia ao longo do dia era considerado uma atividade física, porque realmente elas estavam ali em movimento, né? E para outro grupo, elas falaram para ela que tipo, não avisaram nada acerca da atividade física. E o que eles conseguiram analisar depois de um tempo avaliando essas mesmas pessoas que estavam exercendo a mesma função? Que pelo fato do grupo A ter sido avisado que aquilo que elas estavam fazendo, mesmo sendo no local de trabalho, era considerado, né, um exercício, uma atividade que elas estavam fazendo física, elas poderiam ter melhoras na vida dela, porque realmente quando você tem esse movimento, você melhora a circulação sanguínea, você diminui o nível de colesterol. E foi notado, porque eles fizeram análises, realmente, sanguínea de todo o grupo A, e depois de um mês fizeram novamente. E o que essas pessoas começaram a pensar? Nossa, eu estou aqui no meu trabalho, eu estou me movimentando e isso faz bem para mim. O fato dela pensar que faz bem para ela aquilo que ela estava fazendo, dela saber começou a realmente gerar resultados a nível fisiológico, a nível físico. Então, é muito real isso. A nossa mente é muito poderosa. E isso que a Thamis falou, todo pensamento, geralmente você pensa, depois, o que esse pensamento ele gera uma emoção em você. O seu estado emocional, ele vai liberar neurotransmissores. Realmente, a forma que você se sente é a forma como você está pensando sobre aquilo. Então, como que você pensa sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre os seus hábitos, sobre os seus comportamentos. E se você quer mudar, você tem que começar a mudar aqui no campo mental, né? Você tem que mudar a imagem que você tem em você dentro da sua mente primeiro. Porque se você quer alterar e você não altera o seu processo mental, não consegue gerar esse tipo de transformação também, né? E aí, caramba, Yara, e aí a galera nunca parou pra pensar nisso, eu tenho certeza. Se você tem um pensamento, daquele exemplo da fantasia sexual, seu corpo ele responde a um pensamento, cara, ele está prontinho para o ato, certo? Então quer dizer que nossos pensamentos, vamos lá, só reformular para a gente criar uma linha de raciocínio. Nossos pensamentos geram nossas emoções, que geram nossas atitudes. Top. Isso, o seu pensamento dentro de você, ele é uma resposta eletroquímica que mexe com os seus neurotransmissores, nossos hormônios, que são responsáveis por fazer como a gente se sente e como a gente age. Se você tem determinados pensamentos constantemente, que geram as mesmas emoções, o pensamento memorizou aquela emoção, que é o que vocês chamam de gatilho. Pensei nisso, me deu um gatilho de uma emoção que me levou para um acontecimento passado, um cheiro de um perfume, por exemplo, você tem um cheiro que se associa, seu pensamento criou uma emoção associada a esse cheiro. Pegando a linha do raciocínio. Yara, vamos contar aqui, se você pensa, sente e age e faz isso num ciclo constante, isso é o quê? Teu estado de ser. Porque pessoas positivas é o estado de ser. Positividade não é ter um pensamento positivo, não é bobo, não é idiota, porque se você tem pensamento positivo, suas emoções são memorizadas de uma forma de emoções positivas também. As suas ações são o quê? Positivas. Se você faz isso constantemente, positividade é seu estado de ser. Você tem mais clareza para resolver as coisas, você vê a vida sempre num copo mais cheio do que um copo no copo vazio. E aí, a Yara falou de uma parada, eu também trago esse exemplo, que é desse livro aqui, quem quiser depois o nome, ele é maravilhoso, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele tem uma parte que conta aqui de uma experiência que foi feita com pegar um grupo, vou resumir, beleza? Você pegou um grupo de 6 pessoas e colocaram elas para treinar bíceps com halter. A pessoa pegava o bíceps aqui durante 30 dias, fazia com halter. O outro grupo de 6 pessoas fechava a mão, contraía e fazia esse movimento pensando que estava segurando um halter. Só que ela fazia os mesmos contagens, o mesmo movimento, ela contraía o músculo e tudo. E aí, a diferença foi feita no final, né?
A pesquisa, a diferença do ganho de força do grupo que usou o halter para o grupo que não usou o halter foi de apenas 5%. 5%. Quer dizer que o trabalho mental, de se sentir exercitando, e aí eu dou uma puxada lá nos treinos do Fit Sem Neuro, o que eu ensino para minhas alunas é o quê? Primeira coisa que eu falo, tá lá escrito quando vocês abrem o treino. Antes de qualquer coisa, presença, conexão neural. Esquece o boleto da Avon que você tem para pagar. Contrai o músculo, pensa o quanto você é forte, qual é a sua capacidade de levantar aquele músculo. Isso triplica seus resultados, porque você está fazendo a conexão neural, é sinal eletroquímico, galera. É dentro da gente, não tem, tipo assim, não tô falando nada que não está dentro da gente, entendeu? Porque cada vez, cada pensamento é um sinal eletroquímico e uma resposta do teu corpo. É verdade. E o Átila até falou, exatamente, todo mundo sofre na vida, mas a gente vai escolher o que a gente quer, pelo que a gente quer sofrer, né? Porque, querendo ou não, ficar doente, envelhecer com várias doenças cardiovasculares, com diabetes, hipertensão, é difícil. Envelhecer com saúde também é difícil, porque é difícil você escolher todos os dias ou na maior parte dos seus dias, porque não precisa ser todos os dias. Se você, a maioria vence, é igual política mesmo, né? Se você pensar em relação ao hábito, a maioria vence. Às vezes fala assim, durante o mês inteiro, se eu conseguir cuidar da minha saúde, né, 17 vezes, 20 vezes, cara, é melhor que nada. É o famoso hábito atômico, né, Yara? São hábitos que... Por que é atômico? Atômico é de átomo, né, gente? O átomo é a menor parte do tudo do todo. Hábitos atômicos é a junção de pequenos pontinhos que formam uma grande expressão, uma mudança significativa e expressiva. O lema do Fit Sem Neuro é o quê? 1% todo dia, mas sem parar. Porque se você faz 1% todo dia, eu não tô pedindo pra tu morrer na academia. Se você não quer ter o shape do shape, eu não tô falando pra você ir lá e pegar todos os pesos. Tô falando em prol de saúde. Escolher o esporte que você gosta, o exercício, fazer 1% todo dia. Se tu faz 1% todo dia, final de 100 dias, tu tem quanto? 100%. E no final do ano, tu tem 300% do que o tempo vai passar de qualquer forma. O que você faz por você é o que faz a diferença, que você vai olhar para trás e falar, e se eu não parar daqui a um ano, como é que eu vou estar? Uhum. Totalmente diferente. Exatamente. E é isso, a gente... Galera, tá trocando uma ideia massa, eles estão participando da live, muito legal, eu muito legal, adorei muito legal. vocês hoje, viu? A Stephanie aqui, atriz, realmente... A atriz falou assim, se colocar por inteiro, separar, completar as tarefas com sucesso em cada, isso é importante. É tão bom dar o checkzinho, né, de coisas que a gente vai fazendo. E também tem dias que você não vai dar conta de tudo, até porque a gente não é uma máquina. Tem dia que você realmente vai estar cansado. E aí, quando você estiver muito cansado, você se permita desistir, mas só por um dia. Aí, no outro dia, você recomeça, no outro dia, você vai lá de novo, porque nós somos seres também emocionais. Vai ter dia que a gente não tá se sentindo, vai ter um dia que a gente vai querer se recolher e tá tudo bem, né? É nesse processo onde você se respeita, onde você começa a compreender seus limites, onde você dá o seu melhor hoje e aí você vai tentando todos os dias melhorar um bocadinho. Teve até acho que um rapaz que estava aqui na live, que ele estava super questionando sobre, meus amigos usam drogas, como recusar? Mas você falou, teus amigos usam drogas, como recusar? Aí é mais com você, né? Porque acontece, a droga não é um assunto para essa live, em cima a gente pode até fazer uma live sobre isso. Toda vez que a gente fala em droga, a gente está falando da nossa área de prazer do cérebro. E a área de prazer do cérebro é o que a gente fala da dopamina. Por que que as drogas são tão atrativas e por que que é muito mais fácil você gostar de droga do que você gostar de ir para academia todo dia? Porque é uma dopamina artificial. Ela leva o seu cérebro num pico muito alto de dopamina e a queda é muito grande. Por isso que quando você vai lá pra festa, usa altas drogas, no domingo tu quer pedir pizza, porque a única coisa que vai superar o seu tédio, dar abaixo da tua dopamina, é uma comida calórica que vai levar a sua dopamina ao ponto de você se sentir satisfeito novamente, com essa felicidade que ela é momentânea, que é o prazer que ele é momentâneo, porque a felicidade, a gente tá falando de prazer, felicidade é felicidade, prazer é prazer. Por isso que as drogas causam isso. E você sabia, a nível de curiosidade, que o seu corpo ele tem a mesma resposta de eletroquímica, tipo assim, se a pessoa que usa droga, você se diverte com ela. Quando você chega na balada, você vê o seu amigo que usa droga com você, o seu cérebro, o quanto o coração acelera, a resposta do seu cérebro é como se você já estivesse usando a droga, porque ele tem a memória da emoção memorizada a partir daquela imagem do teu amigo que se usa sempre com você. Então, para a construção de um bom hábito e a desassociação do outro hábito, o caminho é o mesmo. Sabe você como desassocia hábitos? Você tem 2 minutos. Vou te dar um exemplo.
Se toda vez que você assiste, você almoça, você perde 2 horas assistindo televisão depois do almoço, da hora que você almoça, você tem 2 minutos para fazer outra coisa, sair da sala e começar uma atividade para que você desassocie o hábito de assistir TV sempre depois do almoço. Então, você vai almoçar, você tem que imediatamente levantar. Você tem 2 minutos para isso. Se passar 2 minutos, você vai sentar e vai assistir a televisão. Você tem 2 minutos para mudar. Você tem 2 minutos para mudar de ambiente, para aí você modular um novo ambiente para ir atrás de uma outra ação para desassociar aquele hábito. E aí é um processo. Ninguém desassocia um hábito de uma hora para outra e ninguém consegue tirar a droga de uma hora para outra, porque o seu cérebro é viciado no prazer momentâneo, porque é muito mais fácil você usar uma droga do que você correr 10 quilômetros para se sentir bem. Então, tem que usar... Você não é mais um animal e você tem que usar o seu cérebro... o córtex, o que faz você pensar e colocar no peso que você encontra com os amigos, que tal você começar a se distanciar um pouco deles, não para cortar amizade, mas modular o seu ambiente até você sentir safo de que quando encontrar com eles você não vai ter vontade de usar mais droga. Então, é usar o seu cérebro a seu favor, porque afinal aqui, né, nós somos racionais, não somos animais. Ninguém te jogou no quartinho e mandou você usar droga, né? Você foi lá porque você quis. Então você tem que aprender a desassociar. Se não for no nível de um vício que a pessoa precisa de remédio, tô dizendo, né, gente, de uma forma bem simples, tipo assim, daquela recreação ali que a maior parte das pessoas estão envolvidas. Isso funciona pro álcool também. A minha mãe falava um ditado que era engraçado, ela me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E o ambiente, ele modela muito os nossos comportamentos. É bem provável que se você anda numa turma onde está todo mundo fofocando, falando mal das pessoas, você vai ser a pessoa que vai estar ali naquele meio. Então é bem importante quando você está querendo ter mudança de hábito, você se retirar um pouco desse ambiente para que você possa realmente fortalecer aquilo que você quer se tornar, né? Mas, enfim, a gente vai depois ter que marcar uma outra live, que a Nanda mandou aqui, ó, que adorou. Né? Terça-feira tem mais live, gente. Terça-feira que vem já tem outra live. Vai ser um mês de live. E vai ser assunto nessa pegada. A gente vai trabalhar clareza mental. Vamos falar também um pouco sobre mente consciente, mente inconsciente, porque, querendo ou não, sabendo ou não, o que rege nossos comportamentos já está lá nas nossas crenças, que a gente nem justifica. E aí a gente vai falar sobre isso também. Então, eu vou colocar até no nosso Instagram aqui, para vocês colocarem no sininho para quando estiver próximo da live, sabe? Eu acho que vai ser bem interessante. E eu tô adorando vocês participarem. Muito massa. Tira um print aí, marca a gente para as pessoas que não viram essa live. Tira uma foto, gente. E, poxa, segue o nosso... Terça-feira que vem tem live às 8 horas de novo, no horário de Brasília. No nosso Instagram do Fit Sem Neura tem alguns reels, que são conteúdo de 3 minutos, galera, mas que dá uma visão muito irada. E sábado agora já vai ter conteúdo no YouTube, tá? A gente vai trazer essa live toda, vai ficar gravada em áudio no YouTube. E no Spotify, a gente vai trazer mais informações aqui no nosso perfil, tá bom? Para vocês ouvirem quando estiver no carro. A live vai ficar no YouTube, tá? Eu vou colocar lá para vocês o áudio dela. Então é isso, obrigada por ficar aqui presente. Quem lembrou? Vamos lá, recapitula, galera. Quer mudar? Escolhe um hábito por vez. Não tenha medo das suas tarefas. Vista-se de coragem e resolva as suas coisas. Comece o dia acordando, tomando um banho, arrumando a sua cama. O seu ambiente externo dita como você se sente por dentro. Ninguém consegue ver numa casa zoneada, que senão sua mente também está zoneada. Usa o que você tem a seu favor, tá? Não estou falando nada demais. Comece com pequenos hábitos que vão fazer grandes transformações. Isso se diz hábito atômico. Pequenos hábitos que têm impactos significantes. E teoria dos 2 minutos. Module seu ambiente. Tá convivendo com gente que tá te levando para trás? Tá difícil? Se retira. E aí você volta mais forte. Você é dono de você. Você por você. Só você pode fazer por você. É isso. Obrigada, amiga. Obrigada. Foi ótimo. Vai ficar salva. Vamos deixar. Aqui a Yara vai salvar no seu perfil, né, amiga? A live. E aí ela vai compartilhar com o Fit Sem Neura também. Terça-feira, 8 horas da noite, a gente está aqui de novo. Acredito que a nossa professora de yoga, Gabi, vai poder participar. E é isso. Obrigada pela participação. Foi massa. Massa mesmo. Obrigada. De verdade. Um beijo. Valeu!